Olá a todos! Vamos agora para a nossa segunda aula de derivadas parciais, tá? Então, vou apresentar, voltando à revisão do cálculo 1, as regras de derivação. Então, além das derivadas das funções elementares, nós também temos as 4 regras de derivações muito utilizadas no cálculo 1 e que serão muito úteis no cálculo 2, tá? Então, a primeira regra é a derivada, que está representada por linha aqui, de k vezes u de x, onde o meu k pertence aos reais, ou seja, uma constante multiplicativa. Então, a derivada da constante vezes a função u é igual a constante vezes a derivada da função. No item 2i, nós temos que a derivada da soma ou diferença de duas funções, tá? As funções u de x e v de x, elas serão iguais a u' de x mais ou menos v' de x. Tá? Parafraseando esta propriedade, dizemos que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. E a derivada da diferença de duas funções é a diferença das derivadas. Tá? Na terceira propriedade, temos a derivada do produto de duas funções. Então, a derivada de u de x vezes v de x é u' de x vezes v mais u de x vezes v' de x. Ou seja, a derivada do produto de duas funções, observe que o meu u é a primeira função, a que está mais à esquerda, e v de x é a segunda. Então, uma maneira de memorizar essa regra é que a derivada de u vezes v é igual à derivada da primeira função vezes a segunda, mais o produto da primeira pela derivada da segunda, tá? E por último, vamos apresentar a derivada do quociente de duas funções, tá? A derivada, então, de u de x dividido por v de x é a derivada da primeira função, que multiplica a segunda, menos o produto da primeira pela derivada da segunda, sobre o quadrado da segunda. Esta regra de derivação, conhecida como regra do quociente, é válida para funções onde o meu v de x é diferente de zero, tá? Então, eu recomendo que vocês vejam os exemplos 3.3 e 3.4 da unidade 3. Eu vou responder aqui para vocês, tá? O exemplo 3.5. Neste exemplo, é dada a função f de xy igual a 2x menos y sobre x² mais y². E pede para calcular a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 1. Tá? Bom, nós iremos utilizar as regras de derivação. Tá? É muito incômodo e nada prático calcular derivadas parciais através de limites. Um ou outro é bom calcular para treinar, tá? Mas não é esse o foco da nossa disciplina. Então, nesse exercício, nós iremos utilizar, tá, a regra do quociente. Então, observe que a minha função f de xy, ela é 2x menos y por x² mais y². Então, a derivada parcial em relação a x, denotada por f índice x no ponto xy, ela vai ser, então, 2x menos y dividido por x², tudo entre parênteses e um x aqui de fora, para indicar que eu estou derivando em relação a x. Vou chamar o numerador de u e o denominador de v, e utilizar a quarta
propriedade aqui de regras de derivação, tá? Ou seja, vou utilizar a regra do quociente. Então, a regra do quociente diz que é u'V menos uV' por V de x ao quadrado. Então, vamos lá, ó, substituir aqui, ó, como o meu u é 2x menos y, então eu escrevo aqui 2x menos y, índice x, que é o meu u', tá? Vezes v, que é x quadrado mais y ao quadrado, menos 2x menos y, que é o meu u, vezes v'. O v' eu já fiz direto, ou seja, a derivada parcial de v, que é x quadrado mais y ao quadrado, é 2x. Por quê? Como eu estou derivando em relação a x, o meu y é constante, e é uma constante aditiva, e a derivada é zero, tá? Próximo passo foi trabalhar com um numerador dessa expressão. Então, teremos 2, porque a derivada de 2x menos y em relação a x vai dar 2, que multiplica x quadrado mais y quadrado, menos. Aqui eu fiz uma distributiva, 2x vezes 2x, ó, coloquei dentro do parênteses, e 2x vezes y, então menos 2xy. Tá? Um detalhe importantíssimo, quando calcula derivadas parciais, tá? Usando a regra do quociente. O denominador não se desenvolve, deixa ele aqui indicado, x quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado, tá? Vamos então distribuir aqui, 2 vezes x quadrado está aqui, 2x quadrado, 2 vezes y ao quadrado está aqui, 2y ao quadrado, 2x vezes 2x é menos 4x quadrado, e menos com menos é mais, então vai ficar mais 2xy. Então, eu posso somar esses termos semelhantes aqui, ó, 2x quadrado com menos 4x quadrado, tá? E colocar ele aqui, ó, menos 2x quadrado. Então, eu comecei pelo termo positivo, 2y ao quadrado, tá? Mais 2xy, menos 2x quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Substituindo no ponto 1 em 1, nós vamos ter, então, que a derivada parcial de f em relação a x, neste ponto, né, é igual a meio. Deixo esse detalhe aritmético para vocês. Então, está aí a nossa segunda aula da unidade 3.